Vamos lá então, cara. Inglaterra e Dinamarca foram fazer um confronto de uma seleção da Dinamarca que teve alguns bons momentos na primeira rodada, empatou, né? E de uma Inglaterra que contra a Sérvia jogou bem até fazer o gol do Bellingham. E depois não jogou absolutamente nada. Mas mesmo assim, o nosso querido Portão do Sul, o Southgate, técnico inglês, resolveu manter a mesma formação, exatamente o mesmo time que entrou contra a Sérvia, também entrou aqui contra a seleção da Dinamarca. Com o detalhe de que, Yuri, por que o Kane está pitiquico? Tá todo mundo, olha só, as carinhas de todo mundo aqui, ó. E o Kane tá ali pitico assim, por quê? Por que isso aqui? Deve ser porque ele é o único jogador aí que nunca ganhou nenhum troféu. Eles estão querendo passar alguma mensagem, não sei. Mas, cara, é o seguinte, velho. Esse jogo aqui, ele foi muito curioso, porque o que aconteceu foi que a partida começou mais ou menoszinha, mas logo os primeiros incidentes foram tudo na parte inicial do jogo, né? Primeiramente a gente teve o Foden, que com 13 minutos de jogo, ele deu uma tiradinha do Højbjerg na frente da área, puxou pra canhota, e aí, meu amigo, eu assisto Premier League, já vi o Foden fazer um gol, 2, 3 daquele jeito. Ele mira no ângulo, só que ele tava muito mal, né? Ele errou o chute dele foi muito ruim. Mas eu pensei, puta, abriu pra Se canhota. o Guardiola tivesse no estádio assistindo... Tinha guardado na gaveta, né? Logo depois dos 18 minutos aconteceu um lance que, cara, foi muito bizarro. Basicamente veio uma bola na lateral direita da Inglaterra, defesa esquerda da Dinamarca. O camarada chamado Christiansen, que é o ala esquerda da Dinamarca, simplesmente percebe a presença do Saka e ele acha que ele tá inteiraço na bola. O cara vai caminhando pra bola como se nada fosse nada. Só que o maluco não percebeu que o Walker tava chegando a 1000 km por hora atrás dele. Ele literalmente não teve a visão espacial, assim, aquela visão ampla, né? Que a gente consegue ver quase 180 graus assim, né? Se focado do lado do olho assim. Ele não conseguiu ver a aproximação do Walker. Então ele achou que ele tava soberano na jogada, dominando a bola na moral. Quando chega o Walker, pá, rouba a bola dele, entra na área, linha de fundo, toca pra trás. A bola dá uma desviadinha em vários jogadores ali, né? E acho que depois de bater no pé do Christensen, se eu não tô enganado, ela sobra com o Harry Kane, que aparece pela primeira vez na Eurocopa, metendo um gol. Ele que no primeiro jogo ficou muito apagado, foi bastante má a atuação dele, fora uma cabeçada que ele deu lá, né? Dessa vez aqui, logo de cara a bola chamou o centroavante, caiu nos pezinhos dele ali, no pezinho canhoto, e ele tava livraço na frente do gol pra marcar o primeiro gol da partida. Ele que já tem 5 gols em Eurocopas, já é o terceiro maior artilheiro da história da Inglaterra nessa competição. O cara... Assim, velho, eu vou até já dando um spoiler do resto da partida, meio que foi isso aqui pro Kane, né? Tipo assim, depois disso aqui, o jogo dele foi igual ao da Sérvia, né? Praticamente não tocou na bola, não participou, ainda acabou sendo substituído meio cedo. Então ele deu essa sorte que a bola deu uma rebatida, caiu limpinha pra ele, mas fora isso também, amigo, não foi lá um grande jogo, né? 1-0 pra Inglaterra nesse gol, Yuri. Sabia que esse aí tem uma informação bem interessante sobre esse gol? Kane tá jogando a sua terceira Euro, e esse foi o primeiro gol do Kane em fase de grupos. Ah, é verdade. Passou em branco na fase de grupos 16, 20, não marcou na primeira rodada da 24. Aí marcou agora, então. Os outros gols dele na Euro tinham sido em mata-matas até hoje. E logo depois, cara, o que acontece? Contra a Sérvia, a Inglaterra começou bem, meteu o gol contra o Bellingham, meteu o gol do Bellingham e depois recuou, fez uma partida horrenda na maior parte do tempo, toda atrás, defensiva, tipo assim, com alguns dos melhores jogadores do mundo meio pra frente. Os caras jogando dessa maneira. Contra a Dinamarca foi exatamente a mesma coisa. Sai o gol do Kane com 18 minutos. Os próximos minutos já a Inglaterra com um bloco baixão. O Harry Kane recebeu um prêmio, sabia, Yuri? Por ter feito esse gol. O Southgate deu um presente pra ele. Deu um presente e falou o seguinte: Harry Kane, como prêmio por você ter feito esse belo gol, agora a sua nova posição é de volante, de marcação. E aí o Kane recuadaço, a Inglaterra toda recuada. Quando de repente do Neida, né? Do Neida, o nosso querido Hillman, jogador do Sporting de Portugal, acaba pegando e mandando um tirambaço do meio da rua. Ele tava muito longe da área, muito longe. E ele pegou com uma extrema felicidade, porque a bola vai com muita força e vai bem no cantinho, no pé da trave. Acaba passando por um monte de gente no meio do caminho, que ninguém consegue meter o pé nela, né? E ela vai no cantinho do Pickford. Esse gol aí foi de 30 metros de distância. O gol mais longe da Euro antes desse foi de 31 metros, marcado pelo Damsgaard, pela Dinamarca, contra a Inglaterra na Euro 2020. Caraca, olha que doideira. Mas o Hillman repete esse lance aí, mete de muito longe, né? E aí o que acontece? O Southgate tem um plano de jogo muito claro. A Inglaterra começa decentemente, faz o gol e depois defende. Ah, não importa se tu tem alguns dos melhores jogadores da Premier League, se tu tem o craque da La Liga, se tu tem o craque da Bundesliga, não importa. Pega todos esses caras que do meio pra frente tem um talento absurdo pra atacar, pra passar a bola, pra chutar pro gol, pra driblar, pra fazer jogadas ofensivas e bota todo mundo pra defender. E é isso. Não importa o time. É a Dinamarca, é a Sérvia. Se botasse contra a Malta lá, era capaz dos caras fazerem a mesma coisa. E aí tomaram o gol. Contra a Sérvia não tomaram. Mas aqui tomaram. Tomaram bucha.
E agora, Southgate? Vai fazer o quê? Vai reagir como? Não sei, cara. Me parece que o plano de jogo da Inglaterra é bem que assim... Bora lá conseguir os 3 pontos daquela lousa do Unai Emery. Vitória. Jogar bem. Meter gol. Defesa. Ataque. É muito doido. Eu fico imaginando como é que é a conversa pré-jogo. Como é que você chega num time que tá com Declan Rice, Foden, Bellingham, Saka, Kane, Alexander-Arnold, Walker. Aí você fala pra eles... Depois que faz o gol, volta todo mundo! Volta! Não passa do meio campo! Volta todo mundo! Porque é exatamente isso que acontece. Isso não é coincidência. Porque o Walker joga no City, o Foden joga no City, o Saka joga no Arsenal, o Bellingham joga no Real Madrid, Rice joga no Arsenal, o Kane joga no Bayern de Munique. Todos os jogadores acostumados a jogar em equipes poderosas que propõem jogo, que destrói seus adversários. Aí chega na seleção, os caras fazem um gol e eles montam uma trincheira. Os caras montam uma trincheira na frente da área. Me explica isso, cara. É coincidência? É os jogadores da Inglaterra que conversaram aí numa rodinha e falaram, ei, vamos recuar depois que a gente fazer o gol, bora. Só pode ser o bagre do treinador até que saia o gol deles. Pô, todo mundo sabia que esse gol ia sair, cara. Pô, não é possível, cara. Me desculpa, não é possível. Até eles fazerem um gol, ainda assim é um jogo pobre. Um jogo sem criatividade, um jogo que só sai alguma coisa se for na base da individualidade, que nem foi o gol. O gol sai porque o Walker é uma Ferrari, é um carro de Fórmula 1, corte só o Satanás. Que não foi uma jogada criada. Eu acho, eu juro a você, o Southgate tá treinando na Inglaterra faz muito tempo, mas eu acho que a atual versão da Inglaterra é a pior de todas. Porque assim, você ainda vai encontrar coisas boas em 2021, você vai encontrar coisas boas na Copa de 22, eles fazem um grandíssimo jogo contra a França. Agora, essa Inglaterra, desse pós-mundial 2022... Cara, é uma parada surreal, cara. Especialmente quando você leva em conta que dessa geração inglesa, vários atingiram um nível absurdo nessa temporada. O Bellingham fez a melhor temporada da carreira, o Foden fez a melhor temporada da carreira, o Saka, se não fez, foi no nível próximo da temporada 22-23. O Rice fez a melhor temporada da carreira. O Kane, meu Deus, a temporada, talvez não seja a melhor temporada da carreira em termos de nível de jogo, mas foi a temporada mais goleadora da carreira dele. O Watkins, melhor temporada da carreira, que é um bom reserva pro Kane. E chega na seleção, cara, parece um bando de jogador de rugby maluco, tá ligado? Que não sabe o que fazer. Parece que ele pegou uma convocação de jogadores do Everton, do West Ham, do Nottingham Forest. Parece que é esses caras que estão lá na seleção da Inglaterra. Cara, eu gostei dessa analogia que tu fez, porque eu tenho a impressão que ele comanda a Inglaterra como se ele estivesse comandando o West Ham na Premier League, sacou? É uma mentalidade do David Moyes, quase assim. Só que, cara, tu não tá no West Ham, né? Tu tá na Inglaterra, cara. É difícil, talvez, uma seleção que tenha um elenco melhor que a tua. Talvez tem duas ali que dá pra discutir, né? Dá pra tirar mais futebol disso aqui. Mas o Southgate acho que não... Acho que já deu, né, cara? Já deu, já. Daqui a pouco a gente vai pagar pela língua aqui. Os caras vão aos trancos e barrancos da final, ganha a Eurocopa. Mas é um futebol lamentável. Deixa eu só terminar de comentar o resto do jogo aqui, Yuri, pra gente poder descascar o cara mais um pouquinho. Basicamente, no segundo tempo, a Inglaterra não jogou nada, né? A gente teve alguns lances. Eu achei, minha modesta opinião, o melhor jogador do meio campo pra frente da Inglaterra foi o Saka. Ele foi muito acionado, teve um lance que ele brigou ali de cabeça na ponta direita, chegou perto de finalizar, teve um drible ou outro que ele conseguiu fazer. Achei que ele tava conseguindo, dentro do possível da Inglaterra, sendo o mais perigoso, o mais ofensivo do time ali, em alguns momentos sendo bastante procurado dentro de campo, né? Mas também teve uma bola do Foden, que ele abre espaço na frente da área, o Foden não como ponta, mas caindo para a posição onde ele gosta mais, né? Que é mais como meio atacante, um pouco mais centralizado, e puxando pra canhota e mandando no pé da trave, né? Naquele momento ele quase meteu 2-1 pra Inglaterra ali, mas errou por pouco. E aí depois disso, cara, o Southgate no minuto 70, ele tirou uma lapada só, hein? Uma lapada só. Kane, Saka e Foden. Tirou os três. E trocou e botou Watkins, Eze e Bowen. Nada contra, bons jogadores. O Watkins fez uma temporada sensacional na Premier League. O Bowen é bom jogador também. O Eze vai parar em time grande daqui a pouquinho. Mas obviamente é um nível um pouco abaixo dos titulares, né? E esses caras em campo, cara, pra não dizer que eles não renderam, logo depois que o Watkins entra, ele recebe uma bola em profundidade. Acho que foi do Bellingham, inclusive, que coloca o Watkins na cara do gol. O Watkins sai, mas o Schmeichel consegue fechar o ângulo dele, sai por cima dele e consegue impedir o gol, né? Então ele é parado ali. Mas fora isso, cara, esses caras não chegaram nem remotamente perto de ter um resquício de funcionar dentro de campo. E não é que a Dinamarca também estivesse fazendo um jogo fantástico, uma atuação brilhante, mas eu acho que assim, se considerar
o patamar das equipes, a expectativa e o quanto que elas entregaram, com certeza o saldo da Dinamarca é positivo nessa partida e o da Inglaterra é muito negativo, né? Com um elenco tão bom, com expectativa tão alta, eles entregarem um futebol tão pobre. E uma coisa que eu destaco também é que passa a ser as melhores chances passam a ser da Dinamarca nessa reta final de jogo, né? Tem uma do Højbjerg de fora da área que para no Pickford, depois aos 83 tem um lance que poderia ser capital, mas que acaba que a nossa querida seleção da Dinamarca não consegue usar, que é o seguinte, o nosso querido Guerri, o zagueiro inglês, ele erra na saída de jogo e deixa a bola livrinha com o Ba, lateral direito dinamarquês. O Ba avança, ele entra na área com todo o espaço do mundo, aí ele pensa, o que eu faço? Vou chutar pra trás, vou chutar pra frente, vou passar pra um lado pro outro, vou dar um lançamento. Ele demora 12 horas pra decidir o que ele ia fazer. Aí chega o Guerri, né, que ele tinha perdido a bola, ele consegue se recuperar e travar o camarada. Mas era uma chance claríssima, assim, de gol se ele passa pra alguém ali. E depois, aos 85, a Dinamarca rouba de novo a bola na saída de jogo da Inglaterra. O Højbjerg chuta de fora e quase mete um golaço. Então era um momento em que a Inglaterra não tava conseguindo produzir nada e nem se defender tava conseguindo direito, com falhas individuais, gerando chances ali pra Dinamarca, né? E no final das contas, o jogo acabou, então, 1-1, numa partida que, assim, se tu somar essa atuação da Inglaterra com aquela do primeiro jogo, cara, não dá um pé de uma Espanha, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os caras. Mas realmente é uma Eurocopa muito decepcionante. Eles vão passar pro mata-mata, isso é evidente, eles já estão com 4 pontos. A gente sabe que a possibilidade de serem eliminados com 4 pontos é muito pequena. E além disso, ainda tem o último jogo que eles podem ganhar, podem empatar, podem conseguir mais pontos, né? Mas em nível de atuação, assim, acho que até aqueles ingleses mais fervorosos que estavam, não, it's coming home, vamos ganhar essa porcaria, não sei o que, estão perdendo um pouquinho dessa confiança, porque é uma seleção que não tem apresentado nada e pegou 2 seleções consideradas mais fracas, né? Nem chegou no momento da Eurocopa ainda em que eles vão trombar com uma Itália, com uma Espanha, com uma Alemanha, com uma França, coisa do tipo. Eles estão trombando com seleções ainda medianas e jogando um nada, né? Pra Dinamarca fica aí o consolo do 1 ponto, que leva eles pra 2 pontos, eles vão jogar a vida na última rodada, então eles ainda têm chances, né, de conseguir, vão jogar contra a Sérvia, né? Eles têm chances ainda de conseguir classificar, até não seria impossível passar em primeiro do grupo, dependendo da combinação de resultados. Mas basicamente acho que o esquema geral da partida é isso, né, Yuri? Mais uma vez a Inglaterra pobre, que resolve se defender depois de fazer 1-0 e depois que tomou o empate não teve reação. Teve um lance outro ali do Saka, um lance outro do Foden, mas mais assim na jogada individual, mais o talento bruto dos atletas que pegam a bola e tentam resolver sozinhos, do que de fato a seleção jogando bem coletivamente, tendo um controle da partida, tendo um método de criar jogadas, né? Basicamente eles estavam um deserto total, uma Inglaterra frouxa, que não pressionava na marcação, se defendia, não tinha contra-ataque direito. Absolutamente decepcionante, né, cara? Não vou nem dizer decepcionante, porque a gente já esperava, pra falar a verdade. Né? A gente falou aqui sobre o jogo ontem. Eu fui tentar ser otimista, falei, não, acho que esse é o jogo que a Inglaterra vai enganar, eles vão meter um 3-0, vão jogar bem. Acho que tu falou que ia ser empate, né? Eu acho que eu chutei 1-1. Então, assim, a gente já vai pro jogo meio que esperando um jogo insuportável. Eu digo, é o meme do Lédio Carmona, eu estou esperando mais um jogo insuportável. Inclusive eu coloquei no tweet, foi um jogo insuportável. Você sente uma dor física, cara, vendo os jogadores da Inglaterra batendo cabeça, errando coisa boba que eles não costumam errar nos clubes, sem saber pra onde correr, sem saber o que executar. E ainda por cima termina o jogo, o técnico dos caras vai numa entrevista coletiva e fala: nós ainda estamos experimentando, porque eu não encontrei um substituto ideal pro Calvin Phillips. Se ele tivesse falado isso num grupo do WhatsApp, era menos vergonhoso. Ele foi a público e usou do idioma inglês britânico, com aquele sotaque, para dizer que o time tá uma porcaria, uma aberração, uma ofensa à humanidade inteira, para dizer que o problema é que não tem substituto para um volante que nas últimas 2 temporadas quase não pisou em campo. Realmente é um bagulho inacreditável. E não é que ele teve pouco tempo, né, pra fazer os experimentos dele. E um dos experimentos que ele fez, na verdade, foi com o Alexander-Arnold, que vale destacar uma coisa, né? No Liverpool, o Alexander-Arnold jogou no meio campo? Sim, mas de uma forma diferente. O Alexander-Arnold estava posicionado na lateral direita, como um lateral direito, e quando o Liverpool, que é um time 1000 vezes melhor que a Inglaterra, diga-se de passagem, tinha a bola, o nosso querido Alexander-Arnold, com a sua qualidade de passe, tinha a liberdade de cair pro meio campo para ajudar a armar por ali. Não era um meio campista que ficava plantado naquela posição. Ele ia para ali,
em momentos circunstanciais do jogo para ajudar a criar. Mas na defesa, por exemplo, ele voltava a se posicionar como lateral direito. Então tem uma diferença muito grande nesse funcionamento do Arnold no Liverpool e na Inglaterra, onde ele foi efetivado ali. Na Inglaterra, a gente foi buscar aqui, cara, algumas coisas que são chocantes, porque não é de hoje que ele vem sendo testado ali, né? E em junho de 2023, olha só, tem quase um ano exato, aconteceu que o Alexander-Arnold jogou no meio campo pela Inglaterra, numa vitória de 4-0 sobre Malta. E aí o The Independent, jornal lá da Inglaterra, disse o seguinte: o experimento com o Alexander-Arnold no meio campo, parece que eles acharam o seu quarterback. O Alexander-Arnold impressionou. Muito bem, maravilhoso, papapá. Parece que o Alexander-Arnold também foi muito bem contra outras seleções menores, né? Só que agora, com 2 jogos ali pela Eurocopa, a gente viu que ele não conseguiu desempenhar muito bem, apesar de hoje ter conseguido meter uma bola longa ou outra, um passe ali interessante e tal, mas tu vê que é um meio campo que fica frágil com ele ali, que até a questão de como marcar no meio campo é muito diferente de marcar na lateral, e evocando a pelada. Isso aí, cara, tem muito jogador que tem dificuldade. Por exemplo, eu. Me bota na ponta, eu sei jogar. Me bota no meio campo, meu irmão, eu fico perdido, eu corro pra um lado pro outro igual um maluco, não sei o que eu tô fazendo, né? Não é exatamente o caso do Arnold, mas ele claramente parece estar fora de posição. A ponta BBC, que é obviamente um dos grandes veículos aí de jornalismo do mundo, né? E obviamente o maior da Inglaterra, diz o seguinte: Alexander-Arnold, o experimento com Alexander-Arnold certamente acabou. Então eles estão cravando que pro próximo jogo o Southgate não vai botar mais o Arnold ali. O Arnold que foi substituído meio cedo, né? Ele acabou saindo ali, acho que com poucos minutos do segundo tempo. Essa atuação do Arnold gerou um tweet do Yuri pesado. Yuri, o que tu tem pra falar sobre esse hominho? Só que eu acho que é uma bobagem você querer utilizar o Alexander-Arnold como meia, pelo mesmo motivo que eu achava bobagem quem dizia que o Marcelo tinha que virar meia. O pessoal adora reclamar que hoje em dia não tem mais laterais tão bons tecnicamente. Hoje em dia lateral só corre. Hoje em dia lateral só marca, não tem mais laterais técnicos como antigamente. Aí quando surge um lateral muito bom tecnicamente, que não sabe marcar, a primeira coisa que falam: não, mas esse cara é meia. O que eu acho no mínimo contraditório, porque a gente viu, assim, pelo menos 4 temporadas do Alexander-Arnold que ele foi o melhor lateral direito do mundo. Então assim, se o Klopp conseguiu, com o elenco do Liverpool, que não é o elenco da seleção inglesa. Nunca foi. Esse elenco da seleção inglesa é absurdo. Se com o elenco do Liverpool o Klopp conseguiu montar um time pro Arnold jogar como lateral direito, ele conseguir remediar, como é que eu posso dizer, o baixo nível defensivo do Arnold, significa que é possível. Mas algumas pessoas falam: não, é impossível o Arnold ser lateral. Se ele for lateral, você já entra com 3-0 atrás no placar. Isso é mentira! Falava a mesma coisa do Marcelo. Não dá pra usar o lateral de Marcelo. Aliás, não dá pra usar o Marcelo de lateral. Não dá, impossível. Aí o Zidane chega lá e ganha 3 Champions com o Marcelo na lateral. Você tem que ter uma coisa: ou é impossível, ou simplesmente é algo que você tem que ser bom pra conseguir fazer. Porque técnico bom vai lá e faz. Acha um jeito. Técnico bom, quando ele tem um craque, que é isso que o Alexander-Arnold é um craque. Quando o técnico bom tem um craque, ele dá um jeito de colocar o cara pra jogar. Mas esse cara tem um defeito. Então, eu vou corrigir esse defeito de alguma forma, usando o sistema coletivo da equipe. Foi isso que o Zidane fez. Foi isso que o Klopp fez. Mas o Southgate é tão limitado que a única coisa que ele pensa não dá pra usar lateral, vou jogar ele de volante. Aí o cara não joga bem, e aí algumas pessoas querem usar números. Não, mas olha aqui, ele deu não sei quantos passes longos, não sei o que, papapá. Todo mundo sabe que ele é bom tecnicamente, que ele vai acertar passe longo, vai acertar passe. Isso aí ninguém discute. Mas ele não é meia. E ele não sabe jogar como meia. Não sabe se posicionar como meia. Não tem noção de espaço como meia. Então é óbvio que não vai dar certo. Aí coloca o cara no meio, ele joga mal, é substituído com 5 minutos, 10 minutos do segundo tempo, fica queimado. Isso é culpa 100% do treinador. Ele quem chegou no lado e falou: então, você vai jogar de meia, vamos ver como é que é. Porque meteu 4-0 em Malta. Aí porque meteu 4-0 nos caras, não, encontramos o nosso quarterback. Aí mete caceta de futebol americano no meio. Pelo amor de Deus, cara. Que bobagem. Mas ele acha o Walker melhor. Beleza. Walker titular, Alexander-Arnold reserva do Walker e coloca um meio-campista de verdade pra jogar no meio campo. Pronto. Perfeito, beleza, muito obrigado pela tua contribuição. Uma coisa muito importante sobre esse jogo é uma estatística que a gente foi buscar aqui, ó, depois que acabou 1-1, né, que primeiramente o Hillman foi o nosso melhor em campo aí, né, fez aquele golaço no meio campo, basicamente.
fez esse gol aí, foi eleito melhor. O Højbjerg também foi eleito melhor pela UEFA, tá? Mas o dado que eu queria mostrar é esse aqui, ó. A Inglaterra, na média das primeiras 2 partidas nessa Eurocopa, criou 0,72 de gols esperados. Para colocar isso em contexto, o Luton Town criou uma média de 1,23 gols esperados na temporada da Premier League. A Inglaterra cria menos, em média, na Eurocopa, do que o poderoso Luton Town, respeito pelo Luton Town, conseguiu criar na Premier League inteira. Então isso aí é um... Obviamente os números não contam tudo, né? O Yuri acabou de fazer uma crítica sobre isso, porque se for buscar os números do Rice, os números do Arnold, não tá mal. Mas tu olhar o jogo, tu vê uma coisa diferente, né? Não significa que o cara acertar 100% dos passes que ele fez uma boa partida. Os números muitas vezes eles não contam a história toda, né? Na maior parte das vezes, inclusive. Outras coisas pra se destacar aqui, ó. Primeiramente, nosso querido Hjulmand, que meteu um gol pela Dinamarca, disse que acha que ainda não caiu a ficha, né? Basicamente, marcar um gol aí pela Dinamarca é algo muito, muito grande, tá muito orgulhoso. Aparentemente, o Mr. Louco está sendo taxado aqui pela mídia dinamarquesa como o novo xerife da cidade. O Bold da Dinamarca disse que a Dinamarca teve um desempenho poderoso contra a Inglaterra. De fato, eu acho que considerando que eles estavam enfrentando a Inglaterra, foi uma boa partida da Dinamarca, tá? Também tivemos aqui o Bold dizendo o seguinte: na avaliação do Højbjerg, que eles deram nota 9 de 10. Bellingham, quem? Højbjerg, que foi muito bom. Um guerreiro de um nível que deixaria um viking com inveja. Na Sky Sports da Inglaterra eles disseram: 3 leões, que é o apelido da Inglaterra, né, pareciam letárgicos e desarticulados. Também chamaram o Bellingham de anônimo e o Arnold de indisposto. E por último, o The Guardian simplesmente descascou os 3 meio-campistas ingleses. Eles disseram que o Alexander Arnold não tem controle, não tem senso do que está acontecendo e é ultrapassado muito facilmente. Eles disseram que o Rice ficou sobrecarregado, deixou muitos buracos no meio campo e também foi mal com a posse de bola. E por último, eles descascaram o Bellingham, dizendo que ele perdeu muito a bola, não foi rápido o suficiente nas jogadas e que essa atuação tem que ser tem que fazer o Bellingham acordar. Basicamente é isso. Ele parece estar meio cansado. Teve uma jogada no segundo tempo que ele foi driblar e ele meio que desabou. Tipo, as 2 pernas dele dobraram, assim, ele caiu no chão meio que sozinho. Então tá aí, cara. Inglaterra decepcionante. Tu poderia dar um último comentário, Yuri? Situação desse grupo, Dinamarca, Inglaterra, e também acho que projetando já, a Inglaterra deve passar pro mata-mata, né? Na hora que pegar uma seleção grande aí, tá com cara de que eles vão levar uma lapada aí. Eles vão pegar a seleção do grupo A, não é? Se eles passarem primeiro. O segundo colocado. Passarem primeiro, eles pegam o segundo grupo, acho. Se eu não tô enganado. Acho que não vai ter problema quanto a isso, não. Porque eles vão enfrentar a Eslovênia, né, na rodada final. Acho que a Eslovênia não vai tancar e vai de base. Perdão, olha só. O primeiro do grupo C, que deve ser a Inglaterra, vai pegar o terceiro colocado do grupo D, E ou F. Então, eles podem pegar aqui uma Polônia, uma Áustria... Podem pegar uma Eslováquia, uma Romênia, uma República Tcheca, uma Turquia, não sabemos ainda. Enfim, infelizmente a Euro, ela... Começa depois das quartas, né? Esse formato da Euro foi feito 100% para beneficiar as seleções grandes, tá ligado? Então, assim, pô, para uma seleção conseguir a proeza de cair cedo, só se ela der um azar, né? Tipo, pô, a França ano passado ela pegou a Suíça, e a Suíça... tava muito enjoada naquela... Ano passado, não. Na Euro passada, pegou a Suíça tava muito enjoada naquela época, com o Seferovic, aí o torcedor do Benfica vai lembrar dele, com o Gravanovic, o Sommer ali numa fase absurda. No mais, cara, eu acho bem improvável, viu? Acho bem improvável. Então, creio que a Alemanha, que a Inglaterra vai passar em primeiro tranquilamente, e realmente o ponto de interesse vai ser a partida entre Sérvia e Dinamarca. Esse jogo aí sim eu tô bem interessado. Acho que as 2 equipes precisam vencer, né, especialmente a Sérvia, então acho que vai ser um jogo bem interessante. A Dinamarca, se ela empatar com a Sérvia na última rodada, ela pode passar ainda com 3 pontos, a gente não sabe como é que vai ficar o ranking dos terceiros colocados, né, enquanto ela pode passar com 3 pontos em segundo, né? Em segundo, é verdade, bem lembrado, porque se a Inglaterra vence a Eslovênia, a Dinamarca empata, ela passa em segundo, desculpa, e a Sérvia teria que ganhar pra conseguir classificar. Uma coisa que eu queria também falar é o seguinte, bem rapidamente, só pra gente encerrar esse assunto, cara, tem esse post que eu fiz aqui, ó, que deu uma perguntada pra rapaziada ali, uma provocada. No segundo tempo, com as alterações que o Southgate fez, né, a gente tinha ali um time que tinha o Eze, o Bowen, o Watkins, o Gallagher, o Guerri, o Trippier, que são jogadores que não são de primeira prateleira, primeiro nível ainda, né? Podem alcançar isso nas suas carreiras. E eu coloquei pro pessoal assim, pô, será que o elenco da Inglaterra é tudo isso mesmo? E além desses caras, né, tinha no banco o Mainu, vale lembrar, né, que poderia perfeitamente jogar do lado do Rice, ao que parece, apesar de ser muito jovem. Talvez seja uma tentativa que o Southgate vai fazer. E tinha o Cole Palmer, que
Eu não acho que é um absurdo completo ele não está no time, né? Mas ele nem entrar é complicado. Mostraram o Cole Palmer no banco, ele tava desolado. E o Cole Palmer fez uma temporada muito boa pelo Chelsea, né? Mas eu acho, na minha modesta opinião, que não é uma questão de nomes, né? Muitos ficaram colocando, porra, não vai botar o Palmer pra jogar, não vai botar o Palmer pra jogar. Não é uma questão de nomes, é de sistema. Meu irmão, o Bellingham sumido, Kane sumido. Os caras estão obedecendo a estratégia do técnico, a tática do técnico e não estão conseguindo fazer acontecer. Não me parece que é a troca de peças que vai resolver alguma coisa. Claro que pode, numa jogada individual, alguma coisa assim, né? Mas não me parece que é trocar A por B, B por C que vai mudar alguma coisa. É a Inglaterra como um todo que é mal treinada. Eu acho que o elenco é bom, sim. Todos esses jogadores aí, o único que eu não gosto é o Gallagher. Os outros fizeram uma temporada muito, muito boa. O Bowen fez uma temporada incrível. O Eze, todo mundo elogia dos destaques do Crystal Palace. O Watkins é um dos jogadores que mais produziram gols na temporada inteira. Tá no top 10 de hierarquia. Já já o pessoal vai ver. Os outros também. Então, eu, sinceramente, pra mim o problema na Inglaterra tá muito longe de ser elenco. De acordo.